Olá pessoal, está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje eu vou conversar com a Márcia Teixeira. A Márcia é executiva da 3M. Ela vai falar aqui sobre essa indústria que vocês vão se surpreender, o quanto que ela está inserida no seu dia a dia. Mas a Márcia também vai falar sobre liderança feminina, sobre mentorias, sobre conselhos e como ela construiu essa carreira brilhante de 30 anos nessa grande indústria que é a 3M. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Pessoal, é sempre um grande prazer começar mais um episódio aqui do nosso programa, porque toda vez que eu apresento o nosso programa aqui, eu aprendo um pouco mais. É uma troca de experiência. Essa troca é muito rica e ela vem acontecendo aí há quase 3 anos. Eu estou aqui no estúdio da Crosshost, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, com essa estrutura fantástica para poder receber os nossos convidados que vêm aqui contar a sua história e também inspirar a nossa audiência. Eu sou Lúcio Júnior, eu sou CEO do Open Mind. O Open Mind, que é uma rede que existe há 6 anos. Nós somos uma plataforma de desenvolvimento de alta liderança, baseado em conexões, baseado no compartilhamento e também nessa habilidade, né, da gente se conectar. Um mundo que viveu os últimos anos tão desconectado, aqui a gente todo dia está conectando liderança para poder gerar oportunidades e para gerar também desenvolvimento. É isso que é o Open Mind. São 6 anos nessa jornada e aqui o nosso podcast, ele é um canal de comunicação do Open Mind Brasil. Um canal de comunicação que nos orgulha muito, porque no ano passado nós ganhamos pelo 2º ano consecutivo como melhor podcast do Brasil. É o prêmio MPB, melhor podcast do Brasil, pelo 2º ano consecutivo. Nós concorremos com mais de 500 podcasts, para ser mais exato, foram 550 podcasts no Brasil todo e nós ganhamos pelo 2º ano consecutivo. Isso é prova do que o que nós estamos fazendo aqui, a gente está gerando conhecimento, a gente está gerando também qualidade, né? Então, a gente faz isso aqui com muito carinho para os membros do Open Mind e para toda essa audiência que acompanha aqui o nosso episódio. Se você está aí chegando pela primeira vez, eu te convido a nos seguir. Esse programa está sendo transmitido agora pelo LinkedIn. Pode nos seguir lá na nossa página Open Mind Brasil no LinkedIn e também compartilha, tá? Porque a gente quer chegar no maior número possível de pessoas. A gente também está transmitindo no Spotify e no YouTube. Então pode nos seguir em qualquer um desses canais aí que vai ter muito conteúdo e pessoas, de alto nível. Eu costumo dizer que não são apenas C-levels, são high levels, né? São pessoas realmente muito generosas, né, nesse compartilhamento de experiências. E hoje aqui no nosso podcast eu estou recebendo a Márcia Teixeira. Márcia veio aqui para contar a sua história. A Márcia, ela é executiva da 3M, ela lidera aí a área de inovação, ela também trabalha com dados na 3M e está completando esse mês, né, Márcia, 30 anos de 3M. Isso então, mesmo. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Um prazer, Lúcio, muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Impressionante os números aí da Open Mind, os números desse podcast. Parabéns pelo prêmio e muito obrigada pelo convite. Obrigado a você, eu tenho certeza aqui que a nossa conversa ela vai ser inspiradora e eu espero que vocês também curtam e eu já vou te fazer um convite. Segue o perfil da Márcia aí no LinkedIn, Márcia Teixeira, é só colocar lá Márcia Teixeira 3M que você vai achar encontrar a Márcia aí, então segue ela porque vale muito a pena. Bom, Márcia, vamos conhecer um pouco aí sobre a sua história. Conta para nós aqui de onde você veio e qual foi o caminho que você trilhou para chegar como uma grande executiva aí da 3M? Conto. Nossa, acho que para contar um pouquinho da minha história, acho que eu tenho que voltar um pouquinho, contar um pouquinho da história dos meus pais, né? Acho que toda história é única. A minha eu posso classificar ela como uma história de superação, com alguns fatos curiosos também no meio delas. Então, vamos lá.
Meus pais, meu pai veio de uma família síria, síria com português, minha mãe italianos, moravam no interior de São Paulo, uma vida muito, muito difícil, tiveram meu irmão. Meu pai resolveu ir para Santos para tentar a vida por lá, mas ainda assim com muita dificuldade. Foi lá que eu nasci e diz a lenda que eu nasci, meus pais moravam numa garagem. Então foi assim que começou a minha história, né? Era um galpão mesmo, emprestado ali, de conhecidos, e assim meu pai começou a vida dele e eu nasci. A partir daí, Lúcio, alguns anos depois, meu pai conseguiu um emprego como zelador num prédio em Santos. E acho que essa foi a guinada que deu na nossa vida, porque isso possibilitou a minha família, que era uma família muito humilde, sem muitas instruções, estar dentro de um meio de pessoas mais instruídas, né, de uma classe social muito mais favorecida. E isso fez com que meus pais, e meu pai principalmente uma pessoa com uma visão estratégica enorme, enxergasse o mundo de outra forma e começasse a ver, nossa, a importância dos estudos. Assim, para os meus filhos serem alguém na vida, para eles conseguirem construir algo, mudar o destino deles, eles vão precisar estudar. Então, aí, meus pais sempre apoiaram muito isso, nossos estudos, eu e meu irmão. Ele matriculou a gente na escola de inglês, né? E eu me lembro, assim, pequenininha, eu ia para o curso de inglês, Lúcio, e eu ia falando, nossa, eu odeio inglês, eu odeio inglês. Fazia aula, voltava. I hate English, I hate English. Já tinha aprendido, Funcionou, né? Já tinha aprendido. Não gostava, mas funcionou, deu certo. E essa foi a nossa história. A partir daí, eu entrei na universidade, fiz uma universidade pública, fiz o curso de engenharia mecânica. Essa tá aí, começa talvez as curiosidades, né? Além de ter morado numa garagem, ter feito o curso de engenharia mecânica, eu era a única mulher da classe. O curso inteiro, 5 anos de curso, acho que nos 5 anos tinham no máximo 3 mulheres no curso de engenharia mecânica. É uma área muito masculina. É uma área ainda muito masculina, exatamente. E foi um desafio, mas também foi bastante divertido e com muito aprendizado. Aí depois disso, depois do curso de engenharia, em termos de formação, eu fiz uma pós-graduação em marketing, fiz um MBA com módulo na China, foi um aprendizado enorme também, né? O mundo oriental é um mundo que a gente não tem tanto convívio, mas a gente tem muito a aprender com eles. Eu tenho grandes histórias aí dessa experiência na China. E depois eu fiz recentemente aí o curso com a Open Mind, o curso de conselheira. Também uma excelente experiência. Estou atuando agora como conselheira e além de também atuar como mentora, né? Tanto na 3M, eu atuei vários anos como mentora. Recentemente estava como mentora da Fiesp, como voluntária da Fiesp, dando mentoria para as mulheres. Então, essa é um pouquinho da minha história mais acadêmica, né? Familiar e acadêmica. Falando um pouquinho da minha história mais profissional, você mesmo comentou, Lúcio, são 30 anos na mesma empresa. Mas o que é curioso é que eu não trabalhei numa única área, né? Como é comum que os executivos façam. Ou ele trabalha na área de finanças, ou ele trabalha na área jurídica, ou ele trabalha na área de negócios. Acaba seguindo a vida toda naquela única área, né? Exatamente. Em diferentes empresas, né? Eu me mantive numa única empresa, mas eu experimentei diversas áreas dentro da mesma empresa. Então, eu comecei trainee de engenharia, né? Então, eu comecei como engenheira na empresa, recém-formado, programa de trainee, que você conhece a empresa toda. Depois eu fui trabalhar na área de supply chain, então ganhei experiência do end-to-end, né? Desde dos requisitos do mercado em termos de supply chain, até toda a cadeia de fornecimento, indo até os fornecedores. Depois veio o advento do e-commerce, da internet, eu fui trabalhar na área de e-commerce. Depois eu fui trabalhar na área de Six Sigma, como Black Belt, executando projetos na companhia inteira. E aí foi também a minha guinada, né? Foi a curiosidade.
eu fiz vários projetos em manufatura, usando a metodologia, projetos de logística, e aí eu descobri o mundo dos negócios. Falei assim, nossa, parece interessante, eu acho que é um mundo muito mais amplo. E aí a gente começou a aplicar estatística no mundo dos negócios. Então, como é que a gente trabalha para a gente aumentar a market share? Como é que a gente trabalha para aumentar a penetração de mercado? Naquela época eu já trabalhava bastante com dados, né? Seis Sigma, você tem que ter informação, você tem que manipular dados para você tirar conclusões. Eu gostava muito disso. E depois dessa experiência como Seis Sigma, a companhia me viu, poxa, acho que a Márcia realmente tem skills para liderar negócios. E aí eu fui para uma posição de liderança de negócios. Então, você cuidar realmente de uma unidade de negócio. Você é o mini CEO daquela mini empresa dentro de uma empresa maior. Aí fui cuidar do primeiro negócio, eu passei por negócio business to consumer, depois eu fui trabalhar em business to business, trabalhei em Brasil, depois trabalhei em América Latina. Fiquei 20 anos liderando negócios, diferentes estágios, aprendendo bastante, até que a companhia me convidou para fazer uma grande mudança de modelo de negócio em 10 países da América Latina. Ela ia fechar as operações domésticas, ia instalar um novo modelo, um modelo de exportação. Isso precisava redesenhar todo o modelo, né? Desde redesenhar portfólio, clientes, modelo logístico, supply chain, dados, processos. E aí eu fui ser a líder desse projeto na América Latina para o grupo de consumo da 3M. Também é um projeto super desafiador, uma experiência enorme. Concluímos o projeto em 2 anos e meio, e aí eu fui convidada para assumir a área de inteligência de negócios da América Latina para o grupo de consumo na 3M. Essa área é uma área nova, ela não existia, ela existia ramificada, né? Ela estava dividida em pedaços, juntamos equipes para fazer realmente uma área de inteligência que pudesse ser capaz de trazer toda a informação que a gente tem dentro e fora da empresa, juntar essas informações de uma forma inteligente e devolver para as pessoas que tomam as decisões e as ações a melhor proposta para que a gente continue crescendo, que o mercado continue crescendo, que os nossos parceiros continuem crescendo e os consumidores se beneficiando dos produtos da 3M. E aqui estou, então, Lúcia. Essa seria o resumo aí da minha história. Parabéns pela sua trajetória, né? Uma trajetória que começou com uma origem humilde e você cresceu e você... logicamente, né, com toda a orientação dos seus pais, ali apostando na sua educação, e você também definindo esse termo aí, Long Life Learning, né? Inclusive, recentemente, você fez aí a formação de conselhos consultivos, de conselheiro consultivo do Open Mind, né? Então, é uma honra ter você aqui também aprendendo conosco, desenvolvendo aqui conosco e também trocando experiência, né? Hoje você está aqui para poder nos abrilhantar um pouco com essa experiência. Mas, Márcia, vamos falar, já que a gente contou um pouco da sua história, vamos falar um pouco da empresa onde você está hoje, que é a 3M. Hoje não, né? Você está há 30 anos aí só 30 anos. Na 3M. Mas a 3M, ela está mais presente na casa das pessoas do que a gente imagina. Quando a gente fala em 3M, muitas vezes a pessoa... comum, né, do dia a dia, lembra dos post-its. Mas 3M é muito mais do que isso, né? Aonde que conta para o público aí, aonde que talvez eles nem imaginam que a 3M esteja dentro dos lares aí das pessoas ou no dia a dia. Não, a 3M realmente é uma empresa com muita tecnologia e muita diversidade do portfólio, né? Acho que o que a gente sabe fazer, a gente tem tecnologias diversas, a gente junta elas e consegue criar produtos para atuar em diferentes mercados. Então, talvez os mais comuns, que acho que a maioria conhece, é o Post-it, a esponjinha de lavar louça, Scott-Brite, o Durex. Durex é uma marca da 3M, também faz parte. Fita Scott, fita isolante 33+, são todos produtos da 3M. Talvez sejam os mais conhecidos. E o Durex é um negócio que é aquela velha frase, né, do produto, o nome do produto que virou a definição do produto. Da categoria. Porque se não usar
a marca, né? O nome do produto, que é Durex, que é da 3M, qual seria a definição disso? Qual é a categoria disso? Como é que chama? Adesiva. Fita adesiva. Mas ninguém vai fala. numa papelaria e fala, por favor, me dá uma fita adesiva. Eu acho que a pessoa não saberia nem vender isso. Não saberia qual é a categoria para ela pedir pela categoria. Uma fita adesiva. É pela marca mesmo. É uma marca já de vários anos da 3M e que a gente tem bastante orgulho. Mas também tem aplicação em várias indústrias, né, a 3M? Tem várias indústrias. Eu citei bastante do mercado de consumo, mas a 3M também está no mercado industrial. Aí a gente vende bastante matéria-prima, fitas de empacotamento, adesivos, abrasivos, e a gente vende para a indústria eletrônico e automobilístico também. A gente tem uma gama de produtos aí para essas 3 indústrias, esses 3 setores primordialmente. Você que está lá há 30 anos, né, e é uma empresa que está aí há décadas e décadas no mundo, o que a 3M faz para se manter relevante aí por tantas décadas? Ótima pergunta. Mas acho que toda a nossa história, ela foi embasada em inovação. Então, a empresa, ela nasceu da inovação, né? Ela nasceu com eram pessoas que queriam descobrir um mineral, souberam que tinha um mineral, ouviram dizer que era um mineral muito valioso, resolveram escavar uma região lá dos Estados Unidos, em Minnesota, e depois que eles conseguiram extrair o mineral, eles descobriram que ela, na verdade, não tinha nenhum valor. Era muito baixo o valor. Aí eles decidiram, então, com aquilo, começar a fazer lixas, né? E aí nasceu a fábrica de lixas e nasceu a 3M, né? Minnesota, no estado de Minnesota, Mining de mineração, Manufacturing. Então os 3 M's é isso. Minnesota Mining Olha Manufacturing. Que curiosidade. Super Repete curioso. Aí, só para eu vou lembrar essa aí que eu quero contar para os amigos, né? Sim. Ela nasceu justamente, né, da inovação. Poxa, já que eu não vou conseguir vender um mineral precioso, então o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer um outro produto, agregar valor e vender para o mercado, né? Então Minnesota Mining, de mineração, Manufacturing. Isso significa 3M. E foi assim que nós nascemos. E acho que de lá foi uma sucessão de inovação. Então, acho que o nosso DNA é criar tecnologia, entender o mercado, entender as oportunidades e adaptar essa tecnologia para a necessidade do mercado, seja da indústria, seja do consumidor, é o que a gente faz. E isso, acho que está no DNA da empresa, né? Então, a gente respira essa inovação, a gente sabe da importância dela, e acho que o mercado também espera essa inovação. Então, acho que foi isso principalmente o motor que manteve a gente não só vivo, mas em liderança, né? E cada vez antecipando tendências e tecnologias no mercado. Na sua visão, dentro de todas essas áreas e produtos, qual que é aquele que você acha assim, mais surpreendente dentro da 3M? Ou a área que você acha? Tem vários. E olha, posso dizer que até hoje eu me surpreendo, porque até hoje eu ainda descubro produtos novos dentro da empresa. Mas talvez assim que poucas pessoas sabem, tem muitos prédios aqui em São Paulo, principalmente prédio que é todo espelhado. Esses espelhos, eles são colados com a fita 3M. Então, a gente tem a tecnologia do adesivo, que a gente faz desde o post-it, né, que é o adesivo que cola e descola, ou seja, uma baixíssima adesão, até o ultra, o Very High Bond adesivo, que ele cola tanto o espelhamento de prédios e até partes do avião. Então, tem partes do avião da Embraer que não vai rebite. No lugar do rebite, vai uma cola, a fita adesiva da 3M para colar partes. Imagina, na estrutura de um avião. Então, é uma isso que eu me refiro. super cola, né? Exatamente, uma super cola, exatamente. Então, é isso que eu me refiro, assim, né? A tecnologia, ela vai de 8 a 80 com aplicações completamente distintas. Essa é a ideia. Então, eu imagino que tem algumas que até para manusear são perigosas, né? Sem que se dúvida. Você encostar ali, você não solta mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Imagina fazer teste com isso, né? Experimentos, sem dúvida. Interessante. Na área de saúde também, a aplicação da 3M é muito forte, né? Fala um pouco aí sobre a presença na área da saúde.
A 3M teve uma história muito grande na área da saúde. Ela tem um portfólio importante ali, principalmente para cirurgias, para pós-cirurgia. Há 3 anos, aproximadamente, a gente resolveu fazer um spin-off e hoje é uma outra empresa, está desmembrada. Então, essa empresa se chama Solvento, a 3M é dona de parte dela, cerca de 19% das ações dessa empresa, que hoje também já está aberta na Bolsa, e a partir daí as duas empresas começaram a andar de forma separada. Mas sim, elas nasceram juntas e se criaram juntas, e muito das tecnologias que cada uma tem, na verdade, foram criadas juntas. Márcia, uma das suas atribuições na 3M é a parte de dados e BI, sim, a parte de inteligência mesmo. Até que ponto a inteligência, os dados, eles podem ajudar ou você tomar decisões baseadas apenas em dados podem atrapalhar? Ótima pergunta. E ela talvez não tenha só uma resposta, Lúcio. Eu sou fã de dados, né? Eu sou engenheira, apesar de trabalhar boa parte da minha carreira em negócios, eu sempre usei muito, sempre fui data-driven, né, para tomar as decisões. Mas eu acho que a gente precisa tomar um cuidado. A gente fala muito em segurança da informação, mas eu acho que a gente precisa falar muito em qualidade dos dados também, porque é melhor você não ter uma informação do que você ter uma informação errada e achar que ela está certa. Porque aí você vai ganhar confiança, vai achar que está indo no caminho e vai com velocidade e você pode ter um abismo lá na frente. Então, toda vez que a gente trabalha com dados, é importante a gente se certificar da qualidade desses dados. A origem, né? De onde vem isso? A origem e a qualidade deles, exatamente. Não é porque você está se baseando em dados que você vai tomar a decisão correta, porque os dados podem estar incorretos. Da onde eles vêm, né? Como eles foram manipulados, como eles foram transformados, como eles foram juntados. E nas empresas, eu acho assim, os dados, eles normalmente estão espalhados, né? E eles não estão organizados. E aí, quando você começa esse trabalho de organizar e juntar, ele também pode gerar erros. Imagina que você tem uma lista de itens de um lado que tem uma informação de vendas. Na outra lista, você tem informação de compras. Você junta os dois, mas eles estão com unidades de medidas diferentes. Um está em caixa, o outro está em quantidade por caixa. Quando você junta tudo isso, se você não juntar os dados da forma correta, você vai ter um número errado. Aí você extrapola isso para um relatório que vai sair errado, mas isso pode vir também abastecer um dashboard. Isso pode vir a abastecer uma inteligência artificial. Sim. E aí você começa a ter erro, não mais um erro centrado ali, né, focado. Você começa a ter erros estruturais e começa a tomar decisões de forma errada. Então, eu acho que é fundamental você questionar de onde vêm os dados, como eles foram trabalhados, o que eles estão mostrando, juntar um pouco da experiência também, né? Eu acho que esse mundo de dados, ele não é para você excluir todo o conhecimento tácito das pessoas, é para ser agregado a isso, é para você juntar as duas coisas. E também existe o risco de você tomar decisões baseada em apenas questões numéricas, dados numéricos, né? Então, quando você faz uma pesquisa sobre algo que você vai tomar uma decisão, essa pesquisa ela precisa ter a parte quantitativa, mas também a qualitativa, né? Você aprofundar um pouco mais aí em informações que não são meramente numéricas, né? Sem dúvida. Ótimo ponto, Lúcio. Tem até uma piada, né, que a gente conta no mundo, assim, a parábola, né, do relatório que mostrava o decrescimento de vendas. Assim, nossa, no mês 1, olhava os relatórios, o dashboard, as vendas da empresa decrescendo. Aí, mês 2, mês 3, começou a aparecer uma tendência. Então, assim, olha, a gente precisa investir mais em marketing e comunicação. A empresa foi lá, tomou a decisão de investir mais. Depois de 3 meses investindo mais, olhava o dashboard, continuava caindo vendas. Até que alguém resolveu perguntar, parábola, né? Alguém resolveu perguntar, escuta, mas esse relatório de vendas, ele mostra as vendas em si ou ele mostra a nossa demanda? Não, ele mostra a venda, mas a gente não está vendendo porque não tem demanda ou porque a gente não tem produto?
Ah, é porque não tem produto para entregar. Ah, então não tem produto para entregar, por isso que a gente está vendendo. Por que a gente está aumentando investimentos em marketing se a gente tem uma demanda? Hoje, onde está o gargalo? É na fábrica. Né? Então, assim, é como você olha esses dados, como você analisa, o conhecimento que você usa para você entender e tomar as decisões a partir daí. Exatamente no caso de vendas, por exemplo, né, a parábola que você citou, depende de você analisar todo o contexto, né, do produto, o contexto do preço, o contexto da praça, o contexto da promoção. Claro. E nesse caso ficou óbvio que o que estava sendo analisado eram apenas os dados da promoção, né? E isso não iria refletir em vendas. Né? Exatamente. Se você tem seu gargalo está em outro lugar, você tem que olhar de forma mais holística mesmo, né? O que aquele dado exatamente ele está te mostrando? Né? E saber fazer as perguntas. Eu acho assim, a empresa que trabalha com dado, à medida que ela vai se aprimorando, ela tem que ganhar a maturidade analítica. Lúcio, isso é muito importante. E maturidade analítica, eu quero dizer assim, é importante você saber fazer as perguntas certas. Conseguir as respostas, eu acho que é a parte mais fácil. Saber quais são as perguntas que precisam ser feitas, para mim, é a parte mais difícil de toda a inteligência do negócio. É questão também aqui da visão sistêmica, né? De você conseguir olhar para a coisa como um todo. E não apenas direcionado. Você sabe que a Dom Cabral, que inclusive é parceira aqui do Open Mind, ela mapeou as 10 competências essenciais da liderança moderna. Né? E uma das competências essenciais é a visão sistêmica. É você conseguir olhar para o todo. E é o que a gente está falando aqui, né? Perfeito. Que é um exemplo clássico de como que você vai lidar com um problema enfrentado pela organização, por exemplo, na parte de vendas, sem olhar para o todo, para o mercado, né? Perfeito, exatamente isso. A gente não está isolado, né? E hoje não tem mais nada que esteja independente de forças externas. Hoje está tudo muito interligado. Se você não tiver essa visão sistêmica, não trabalhar com pessoas de diferentes áreas, não colocar a cara para fora também, né? Muitas vezes não é só olhar o dado, mas é ir lá e pôr a cara para fora, ir lá perguntar, ir lá sentir, ir lá presencialmente ver como as coisas funcionam. E aí a gente já fala um pouco mais assim dessa liderança, né? Da coragem, de entender de forma holística. Você não vai conseguir o mesmo resultado de que você tivesse simplesmente sentado, olhando dados, sem fazer o questionamento e sem colocar o todo nesta balança. E aqui no Open Mind, Márcia, você que está conosco há um ano, você já completou um ano, muito bom. Você que está conosco aí há um ano, você também veio buscar essa visão sistêmica em relação ao mercado como um todo, interagir com outras lideranças para poder entender o que está acontecendo com o mercado. Até porque, se você está falando de inteligência de mercado, como que você vai ter inteligência de mercado sem olhar para o mercado, né? Então, sim, a gente provoca isso. E pegando esse gancho sobre o que estamos falando aqui das 10 competências essenciais da liderança moderna, segundo a Dom Cabral, né, que é essa maior escola de negócios aí do Brasil, eu queria explorar um pouco mais isso, né, aqui com você, sobre essas competências e como você trabalha essas competências no seu dia a dia ou busca desenvolver isso, né? Então, uma das competências, né, é a influência e mobilização de redes. Olha só, por isso que ela coloca como sendo uma das principais competências da liderança moderna. Influência e mobilização de rede. Então, que é você ter influência muito além da hierarquia, né? Você influenciar através de outros fatores. Como é que você desenvolve isso pessoalmente? Ou como é que você traz isso para o seu dia a dia? Trago isso, acho que a grande oportunidade aí para a gente influenciar, eu acho que a gente primeiro tem que conhecer. Se você não conhece o assunto, você fica muito mais limitado. À medida que você se desenvolve em algum tema,
a partir daí você precisa se conectar para você testar melhor esses modelos e ver o quanto que ele está funcionando. Eu faço assim uma analogia. A era que a gente está vivendo, eu acho que ela está nos trazendo uma oportunidade única, Lúcio. Vou trazer um pouquinho aqui para a questão da inteligência de dados, da inteligência artificial. A gente sempre soube, né, que a tecnologia está avançando muito rápido. Só que eu acho que ela está numa velocidade agora tão grande na questão da inteligência artificial, por exemplo, que a gente não tem ninguém para contar uma história com começo, meio e fim. Acho que estão todas as empresas, por exemplo, implementando iniciativas em inteligência artificial praticamente ao mesmo tempo. Então, você não vai falar assim, deixa eu ver como tal empresa implementou, se ela teve sucesso, eu vou replicar. Não vai dar tempo. Ou você faz junto, ou você perde a onda. Mas fazer junto, sem ter alguém para contar a história, é um risco muito grande. Como é que você diminui esse risco? Se conectando. Conhecendo e lá fazendo parte. É aí que você diminui o risco de fazer alguma coisa que dê muito fora. E aí que eu acho que entra a beleza da Open Mind, né? A oportunidade que a gente tem dentro desse organismo vivo, com pessoas muito abertas, com excelentes executivos, onde a gente consegue se conectar e se conectar com profundidade, de conhecer a história de cada um, o que está fazendo, onde está tendo sucesso, onde não está tendo, trocar experiências, aprendizados, trocar as figurinhas, recomendações, parceiros, fornecedores, tudo isso vai gerando um ecossistema que aumenta a nossa probabilidade de sucesso, né? Então, eu trago isso muito, eu assumi uma área nova, imagina, eu não tenho um conhecimento técnico para estar nessa área, tenho bastante conhecimento liderando negócios, então eu sei que informações que negócios precisa ter, mas eu não tenho conhecimento técnico. Aliás, eu acho que hoje em dia, quem tem o conhecimento técnico, um avanço tão rápido, né? Ninguém tem esse quebra-cabeça completamente montado. Então, de novo, essas conexões, mais do que nunca, elas são essenciais para que a gente caminhe, né, faça essa jornada da melhor forma possível. Quem lidera hoje apenas pelo crachá, apenas pelo cargo, já perdeu metade do jogo, né? Não tenha dúvida. Você tem que liderar pela influência, né? Pela convivência em rede mesmo, né? Sim. Uma outra competência essencial aí para a liderança moderna, segundo a Dom Cabral, é a tomada de decisão em contextos complexos, né? Então, como você lida com isso, né? E como que, de alguma maneira, tudo isso que a gente falou aqui se conecta, né? Como que você trabalha a tomada de decisão em contextos complexos, como uma habilidade da liderança moderna? Aí eu sou suspeita para falar, né? Porque trabalho com dados. Então, novamente, eu acho que você ter informações te ajuda muito em ambientes complexos. Novamente, não é só ter a informação, ter o dado e mergulhar nele. É você, além de usar isso, você também ouvir as pessoas, né? Ter o conhecimento da experiência das pessoas que estão ao seu redor. Se conectar com quem está fora, com quem está dentro, ouvir tudo isso e principalmente ouvir o mercado. Quanto mais você conseguir ouvir o mercado e trazer esses dados de fora para dentro, mais chance de acertar você tem. Então, como é que você lida com essa complexidade? Para mim, é fazendo um bom balanço, um mix desses pilares, né? Os dados, a experiência tácita, as pessoas. E confiar um pouco em você, né? No seu expertise, na sua experiência própria também. Porque quando você coloca tudo isso, o seu cérebro vai trabalhar de tal forma que ele vai conseguir te dar as orientações, e você tem que saber fazer essa leitura, né? Assim, bom, os dados mais a minha experiência, o caminho é esse aqui. E o ambiente é complexo. E monitorando, a partir daí você precisa monitorar para ter certeza que o caminho está correto, até porque pode precisar de ajustes. O mundo é dinâmico, né? É complexo e dinâmico, então no meio... Imagina, no meio desse caminho... E, inclusive, por ele ser complexo e dinâmico, muitas vezes você não tem dados ainda sobre aquilo, né? É uma coisa realmente nova.
O Open Mind, por exemplo, ele nasceu num cenário assim. Ele nasceu no início da pandemia, a gente completa agora 6 anos, né? E não tinha qualquer referência sobre aquilo que estava acontecendo com o mundo, como que seria o reflexo disso na sociedade e nas organizações. Então, como tomar decisão num cenário tão complexo, né? Então, a gente criou um ambiente de convivência, de compartilhamento e troca de experiências. Hoje, o Open Mind, ele vem de encontro a essa habilidade essencial aí da liderança moderna, segundo a Dom Cabral, porque a gente traz como referência outros líderes que estão dispostos a trocar essa experiência. E aí sim você tomar uma decisão baseada em vivências de outras áreas e de outras pessoas, né? Então eu vejo que você também usa muito isso aí na rede, né? Perfeito, não é à toa que me associei ao Open Mind. Mas que bela história tem a Open Mind, e imaginar que dessa necessidade ela foi tão latente e ela foi tão forte a ponto de virar uma empresa, um organismo do tamanho da relevância que tem hoje a Open Mind. Então, parabéns, viu, Lúcio? Muito, muito orgulho de fazer parte dessa comunidade aí e estar aprendendo e quem sabe também poder ajudar no que tiver ao meu alcance. Um orgulho para mim. Ainda nessa linha da Dom Cabral, uma outra habilidade é o diálogo, escuta e geração de confiança. Uhum. O líder saber dialogar, saber escutar e transparecer confiança, gerar confiança. Como que você vê isso? Credibilidade é tudo, eu acho, para um executivo no mundo de hoje. Você faz a sua carreira em cima do seu nome, da sua credibilidade, do que as pessoas acreditam, né? No que você fala e no que você faz. Isso é essencial. Acho que a liderança moderna, ela fala bastante em você escutar, como é que você pode seguir caminhos, como a gente está falando aqui, né? O mundo é dinâmico, ele é complexo, ninguém é capaz de ser dono da verdade. Você precisa escutar. E escutar com os dois ouvidos, né? Realmente dar atenção, diferentes pessoas, colocá-las em conjunto para que opinem e que em conjunto encontrem uma solução. As soluções, elas são sempre melhores quando é pensada por mais de uma pessoa. Sem dúvida, no final, alguém tem que bater o martelo. Estamos numa organização, temos uma liderança estruturada, clara, e alguém tem que dar a palavra final. Mas antes disso, você mitiga riscos, você alcança, né, enxerga mais longe se você usa toda uma estrutura humana, também de dados, para te ajudar nisso. Ô Márcia, você está trabalhando numa empresa muito grande, né, uma empresa de nível mundial. Como inovar numa empresa tão grande? Como não travar na burocracia? É um desafio, sem dúvida, das grandes empresas. Mas eu acho que é a necessidade, né? Acho que está no DNA da empresa, a vontade de fazer, Lúcio, de ser diferente, o senso de responsabilidade. 3M é uma empresa centenária, a gente assina a inovação já há alguns anos. Então, a gente sabe do compromisso que a gente tem com os clientes e com a comunidade, com os consumidores. E eu acho que isso nos motiva, né? Assim, bom, o mercado está esperando que a gente faça cada vez melhor, que a gente traga coisas melhores. E quando você é capaz de trazer essas coisas melhores e você vê a indústria ganhando produtividade, o consumidor você facilitando a vida de um consumidor, isso é muito inspirador. Então, eu acho que isso permeando na organização faz com que a gente tenha toda essa energia para continuar com essas engrenagens desse motor sempre ligados. Eu tenho um conceito para mim, Márcia, que inovação dentro das áreas, dentro da empresa, inovação não pode ser uma área. Inovação tem que ser um comportamento.
né? Então tem que se trazer isso como uma cultura da organização para que você, mesmo estando num ambiente de uma grande empresa, que a gente sabe que as coisas são mais lentas do que muitas vezes uma startup, que é aquela... startup tem essa característica, né? Que ela pode inovar, ela tem uma liberdade maior para errar, né? Mas tem que ser um comportamento. A gente tem que conseguir, de alguma maneira, trazer essa cultura para dentro da organização, né? Exatamente, você falou a palavra certa, Lúcio, é questão de cultura. Mas você sabe que mesmo numa grande empresa, eu acho que faz parte da nossa cultura um pouco da liberdade de errar. Eu acho que mesmo as grandes empresas, não só as startups, elas têm que dar essa liberdade, esse espaço. Um erro controlado, um erro, né, dentro de um limite, ele é bem-vindo, porque é difícil você construir algo tão transformador e não errar. Se você não der essa liberdade, se os funcionários não sentirem que eles podem errar, desde que seja com uma boa intenção, tentando fazer o melhor, mas que sim, erros podem acontecer, se você não der essa liberdade, a inovação não vai florescer. Não vai florescer. Então, você precisa desse espaço. Na startup, eu acho que na grande empresa também. Ô, Márcia, vamos entrar num ponto aqui do networking, só que a visão para dentro da organização. Muitas vezes, quando a gente fala desse tema, que é muito explorado aqui no Open Mind, networking, a gente pensa nisso, relacionamento para fora, mas existe o relacionamento para dentro. E aí, aproveitando o seu perfil, eu queria te fazer uma pergunta bem interessante. Como você passar muito tempo na mesma empresa sem se tornar invisível dentro da própria organização? Sem que as pessoas te conheçam, sem que as pessoas entendam aí quem é a Márcia, o que ela faz aqui. Você quer dizer... não sei logicamente, para você chegar onde você chegou, você teve que se destacar, mostrar quem você é, né? E eu acho que uma das armadilhas que muitas pessoas às vezes caem é se tornar invisível dentro da empresa. É o networking interno, né? Que às vezes a gente não consegue colocar isso em prática. Eu tenho sido convidado para algumas palestras, por exemplo, na Vale, onde nós estivemos no ano passado, nós estivemos também na G+D e outras organizações que querem explorar um pouco isso, né, das pessoas se relacionarem mais. E eu acho que essa visibilidade, ela é muito importante para que foi muito importante para que você chegasse até aqui, né? Como você passou 30 anos sem se tornar invisível dentro da organização? É engraçado, acho que eu até não tinha entendido tão bem a pergunta, porque eu não vi essa dificuldade, sabe, Lúcio? Foi natural para você? Foi super natural. Eu acho que à medida, né, entrei na organização, fui me apresentando, fui crescendo, fui aprendendo, fui criando também. As pessoas acho que foram criando uma imagem ao meu respeito, um conceito. Reputação. Eu fui criando uma reputação e isso virou minha marca, né? A gente fala muito de marca pessoal. Eu acho que hoje eu tenho uma marca dentro da 3M. Então, isso não tem como ficar invisível aos olhos das pessoas. Pelo contrário, acho que isso é muito forte. Por estar lá há tanto tempo, há 30 anos, essa marca se tornou muito forte. Mas o ponto é que o que eu estou percebendo é que isso é natural para você. Isso é natural da Márcia. Eu escuto executivos o tempo todo que, como você, tem 30 anos no mesmo setor em indústrias tradicionais, como é a 3M, né? Uma indústria de manufatura, uma empresa centenária, né? Mas essas pessoas viram para mim e falam o seguinte: Lúcio, o problema todo é que eu tenho um currículo excelente, que eu tenho uma trajetória brilhante dentro da empresa, mas eu não sou conhecido dentro da empresa. Os meus pares não me conhecem, né? Então, estou aqui dizendo que você é uma pessoa que tem uma habilidade de fazer conexões entre áreas.
né? Sim. Ou tô enganado? Não, é isso mesmo. Acho que agora eu peguei a diferença que você quer colocar. É conexões, Lúcio, é você ir lá e conversar com outros departamentos, se apresentar. Quando tiver um problema, você levantar a mão, falar, eu sei a solução. Ou quando ninguém vira um problema, você levantar a mão e falar assim, estou vendo um problema, né? E logicamente com espírito colaborativo. Outro dia eu estava assistindo um podcast aqui da Open Mind de vocês, e uma executiva estava comentando, né, que é uma executiva financeira, que na carreira dela, ela sempre procurou ter conexões. Então, ela é de finanças, mas ela almoçava uma semana com a equipe de vendas, outra semana ela almoçava com a equipe do legal. E assim ela foi abrindo, né, frentes, e logo todos estavam conhecendo ela. Isso facilitou que ela conseguisse desenvolver projetos da empresa que fossem mais ramificados. Ela navegou muito bem e ela teve uma carreira muito acelerada. É isso, Lúcio. Não tem muita fórmula. Você precisa se conectar, você precisa se apresentar, você precisa mostrar quem você é, né? Essa pessoa que você está se referindo é a Débora Bittencourt, isso, né? A própria. Até um abraço para ela. A Débora, ela foi CFO da Heineken. Isso. Hoje ela está na Fert Group como CEO. Né? Então, é uma grande liderança feminina aqui dentro do Open Mind, assim como você. Mas é também a nossa capacidade de exercer influência sem o cargo. Sem né? dúvida. Então, muitas vezes, para você chegar na posição, você tem que exercer a influência daquilo ali sem antes estar ali. Né? E isso é a nossa capacidade de fazer relacionamento não apenas para fora. Todos acham que networking é algo para fora e muitas vezes o para dentro é muito importante. E é onde você vê, por exemplo, uma pessoa como a Márcia crescendo e tendo sucesso, mas às vezes você se depara com uma outra pessoa que tem um currículo semelhante, está também há 30 anos na empresa, mas não cresceu como a Márcia. Sua capacidade aí que foi também destacada de relações humanas, né? Sim, eu acho assim, Lúcio, networking às vezes exige um pouco de coragem. Eu entendi ao longo da minha vida que tem gente que faz isso de forma super natural. Para mim, na verdade, nunca foi natural. Mas me comunicar, me apresentar, isso sim é natural. Mas tem que ter um esforço, né, seu para ir nessa direção. A gente não pode se acomodar. Senão, eu estou aqui no meu mundo, eu estou fazendo o meu trabalho, eu entrego bem o meu trabalho e está ok. E a partir daí o mundo vai me conhecer e eu vou poder crescer. Não vai. Você realmente vai ter que fazer o seu trabalho, entregar bem o seu trabalho, mas até para isso mesmo você precisa se apresentar, você precisa ter a iniciativa, Sim. Você precisa ter a coragem, em muitos casos, né, de falar o que você pensa, de ir lá e se conectar, né? E isso exige coragem, e tem que ter, porque senão o tempo passa e cai no risco de acontecer o exemplo que você citou, né? A pessoa está há anos, tem um ótimo currículo, ela faz um bom trabalho, mas ela não é reconhecida, porque ela não se conecta. É isso aí. Ô Márcia, para mim, networking não é agenda cheia. Às vezes as pessoas acham que networking é agenda cheia. Para mim, é essa relação com o tempo. É você construir uma relação que atravessa o tempo. Então, você tem 30 anos na mesma indústria, né, mas você constrói relações que vão atravessar o tempo. Se você estivesse trabalhando 30 anos com agenda cheia, né, e compromisso sem prezar pelas relações, talvez você não consiga escalar dentro da organização. Mas agora vamos falar um pouco da indústria, né, e do perfil profissional. A gente quer entender aqui o que está acontecendo com a indústria e com os profissionais para que quem está escutando aqui o nosso podcast, ele possa se inspirar. Na sua visão, qual o perfil profissional que a indústria vai exigir daqui para frente, né? Que tipo de profissional que as indústrias vão buscar cada vez mais? Acho que você citou aqui a capacidade de influência, ela é muito importante, né? De se conectar, de conseguir
demonstrar a sua visão e levar pessoas na mesma direção que você está indo, que você acredita que é a certa. Então, acho que isso é uma competência muito importante. Da atualidade, vai continuar sendo, entre outras várias, né? E eu acho que também algumas competências podem ser circunstanciais, mas acho que você ter uma capacidade analítica é super importante, você ter coragem, né? A gente estava falando de networking, às vezes exige coragem, dependendo do seu perfil, vai exigir um pouco mais de você, e você tem que ter essa coragem. Se você não tem, você não transforma. Até de se mostrar, né? Exatamente. Como as pessoas vão te seguir se elas não estão vendo a sua coragem dentro de você? Né? Precisa disso. O acreditar, né? A energia. E uma que eu gosto muito é credibilidade. Eu acho que também uma carreira, ela se constrói em cima de credibilidade. Você ser o que você demonstra ser. Você falar o que você acredita. Você construir, cuidar de um todo, não só de você. Eu acho que isso gera credibilidade ao longo dos anos, e eu acho que isso é fundamental para o mundo executivo. Eu, na minha opinião também, eu complementaria aqui a sua fala, que foi muito bacana, com adaptabilidade, né? O mundo, você... No começo aqui da nossa conversa, você falou que a gente está vivendo muitas mudanças, né? E mudanças aceleradas por questões, por exemplo, como a inteligência artificial. Eu penso que, na verdade, quem não amplia repertório acaba repetindo o erro, né? Então a gente precisa estar o tempo todo com a liderança, né? Eu acho que o mercado exige cada vez mais da liderança a adaptabilidade para que a gente não repita erros, né? E que a gente consiga também estar mais conectado com o que está acontecendo. Sim, sim. Não, a adaptabilidade, né, num mundo com tanta transformação, ela é essencial. E ela é puxada de novo. Como é que você ganha essa adaptabilidade? Como é que você enxerga a necessidade de mudar e como mudar? Conexões. Voltamos à mesma questão, conexão. Você enxergar, nossa, existe uma forma melhor de fazer isso. Existe uma forma mais moderna. Ou, isso aqui não é um bom caminho, vou ter que me adaptar. De novo, com conexões que você aumenta a sua capacidade de aprendizado, reconhece sua necessidade de mudança, se aprimora e segue em frente. De novo, né? Impressionante como as coisas estão sempre muito conectadas. Sim, sim. E, inclusive, um outro tema também que a gente conversou aqui já, que é a questão da visão sistêmica, né? Você ter essa visão ampliada das coisas. Mas como que você enxerga a relação entre você equilibrar, né, o jogo entre visão sistêmica e entrega? Né? Porque não adianta também você apenas ficar olhando, analisando o todo, se no final você não está entregando. Né? Então, como que você vê esse trade-off? Ele tem que sair, acho que à medida que você vai ganhando experiência, ele sai um pouco natural, Lúcio, e ele tem que sair. Acho que o todo ninguém consegue executar, né? Você não consegue controlar o mundo, você não consegue controlar a maioria das variáveis, na verdade. Então, acho que o desafio do executivo é ele entender essas variáveis, quais são elas, o que pode acontecer com elas, e ele focar nas que ele consegue controlar. Isso vale até para a nossa vida pessoal, né? A gente já... chateado por algo, tá? Mas é algo que você consegue mudar? O clima choveu, eu não queria que chovesse. Pois é, mas você consegue controlar o tempo? Não. Bom, então se adapta, né? Ao tempo, descobre como as pessoas fazem, se conecta, descobre como elas fazem, o que elas fazem quando chove. Aí você se adapta e segue a sua vida. E entende, olha, existe a variável tempo, eu não consigo controlar, mas eu não posso parar por causa disso. Só tenho que saber que eu não vou ter controle sobre ela e como é que eu faço para navegar mesmo com chuva. E naqueles pontos que você consegue controlar ou que você tem possibilidade de controlar, você aprofundar naquilo. Exatamente. Né? E aí você ter a visão de dados, você ter a visão de benchmarking, aprofundar no tema. Para mim,
sem profundidade, a análise sem profundidade é apenas costura intelectual, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, a visão sistêmica, né, tem que ser, em algum ponto, aprofundada, porque senão não passa de costura intelectual, né? A visão sistêmica, aprofundada e sabendo de onde vêm os dados que você está analisando, que foi o que a gente falou aqui, né? Isso. Entendendo o contexto, a origem, como eles foram manipulados, para você entender se eles fazem sentido ou não e poder usá-los, exatamente. Ô, Márcia, vamos entrar um pouco agora na visão de futuro, né? A visão de futuro que para você até já é um presente na sua carreira, que é como você utilizar o seu conhecimento, toda essa bagagem de 30 anos para poder ajudar aí a sociedade como um todo. Você já faz papel de mentora, você se formou como conselheira pelo Open Mind Brasil, né? E como que você vem trabalhando isso para que esse conhecimento seja passado adiante? Nossa, é um ótimo ponto, Lúcio. E engraçado que isso, assim, traz uma ansiedade pra gente, né? Porque chega numa fase da nossa vida profissional que você fala, nossa, eu já tenho o que explicar, o que ensinar, alguns caminhos que eu passei, que pode encurtar caminhos de quem vem por aí. Como é que eu coloco isso para fora? E aí acho que até pela minha passagem assim profissional, por todos as conquistas que eu tive, a gente se sente naquela responsabilidade de devolver, né, para a sociedade, para as pessoas, tudo que eu recebi de bom, né? Então, hoje, eu acho que boa parte do meu tempo no trabalho, meu tempo pessoal, é tentando retribuir isso. Então, seja através do trabalho voluntário, ou seja através de você, dentro da empresa mesmo, dedicar um tempo para ensinar o que você sabe, ensinar o que você sabe da sua vida profissional, ensinar o que você sabe da sua vida pessoal, né? Então, hoje você vê uma pessoa jovem ali numa questão, às vezes até pessoal e sofrendo muito, trazendo aquilo para o mundo profissional, assim, poxa, ele não está conseguindo olhar o todo, como é que a gente ajuda que ele olhe esse todo, né, e enxergue caminhos na vida dele? Então, uma conversa, você saber escutar um pouquinho, ouvir, trazer ele para uma visão mais holística, né? Por quê? Porque você tem experiência de vida, você tem profissional, mas você também tem de vida. Tem bagagem, né? Tem bagagem, né? Você já sentiu o que ele está descrevendo, o que está sentindo, você já passou disso, você sabe o que vem depois. Então, você também dizer para, olha, o que vem depois disso é isso. Então, calma, se tranquilize. E até na vida profissional, olha, depois que a gente passa por uma transformação, o que vem é essa situação. Então, e tudo passa. Então, vamos focar, vamos desenvolver nosso trabalho, vamos transformar o que precisa ser transformado e depois a gente aprimora, mas tudo são fases. Então, você passar isso assim, é muito prazeroso, né? E eu acho que é essencial, porque você pode mudar a vida de uma pessoa escutando e contando a sua história e mostrando caminhos para ela. Você pode transformar a vida de uma pessoa e, às vezes, até da própria organização. Márcia, uma curiosidade aqui sobre você. Você é uma pessoa muito ativa, né? Tem uma vida também ligada à saúde e ao esporte muito ativa. E no Open Mind nós temos um comitê, né, de esporte e saúde, a gente promove ações ligadas aí à saúde e ao esporte, fizemos uma caminhada no ano passado, esse ano vamos ter várias iniciativas puxadas aí pelo nosso comitê, mas como que você equilibra esse aspecto da sua vida aí relacionado ao corpo e à mente? Disciplina, Lúcio, eu não achei outra forma. Disciplina, então acordar cedo, ir para academia, né? Já tratar de resolver isso, colocar a saúde como prioridade, então é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Procurar ter uma alimentação a melhor possível, né? Porque se eu não tiver uma boa alimentação aqui, depois eu não vou ter tempo, eu vou precisar de tempo para compensar essa má alimentação e eu não vou ter esse tempo, então eu volto e falo assim, não, deixa eu me alimentar direito, que eu vou ter
vários outros benefícios. Então, um pouco dessa conscientização, mas eu acho que mais de tudo, assim, você tá em paz, sabe? Você construir laços, relacionamentos, tá bem com a sua família, né? Tá bem com você, tá bem sozinho, em casa, no seu momento, assim, nossa, tô bem, tenho um monte de responsabilidades, tenho demandas aqui, estão me esperando, mas eu estou bem, eu estou feliz. Eu acredito no que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu acho que eu contribuo com a sociedade. A gente sempre acha que podia fazer um pouco mais, né? E gostaria de fazer mais. Mas tem que olhar também o que a gente tem os nossos limites. E eu acredito muito, Lúcio, que nessa vida, cada um acredita em missões. Eu acho que a gente veio para ser feliz, missão 1. E acho que missão 2, a gente veio para a gente ajudar quem está ao nosso alcance a também enxergar isso e ser feliz. Então, eu acho que eu tenho essas 2 missões. Primeiro, eu mesma estar bem, estar feliz, estar em paz. E depois, assim, quem mais eu posso influenciar, passar essa energia para que ela também seja feliz. E quando você está em paz com você mesmo, você assenta suas ideias, né? Você acha o seu horizonte, você entende de forma holística o que você precisa fazer, cuidar do corpo, cuidar da sua saúde financeira, né? Do seu lado intelectual, de se desenvolver. Sim. Né? É tão gostoso a gente aprender coisa nova, né? Saber, poder ensinar depois, ensinar aos filhos, né? Contar a sua história, antecipar para, olha, filha, calma, tranquila, né? Isso acontece, mas isso acontece. E como é que você encontra tempo para poder ser uma executiva de entrega, para ser mãe? Né? Você tem uma filha, não é? Tenho 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos incríveis. Para ser mãe, para poder também praticar a sua atividade física e investir tempo também no networking no Open Mind Brasil. Mas eu acho que quando a gente faz isso feliz, Lúcio, de verdade, a gente não vê assim, essa demanda, esse peso. Eu não vejo isso como um peso. Eu acordo 10 para as 5 da manhã e eu acordo feliz, cansada, mas feliz, sabe? Tem um dia me esperando, eu posso fazer a diferença, eu posso ajudar as pessoas, eu posso transformar a organização, eu vou conhecer algo novo, vou ter uma nova experiência, vou me conectar, vou aprender, vou ensinar. Então, acho que a energia, onde que a gente consegue tempo, acho que é mais até uma questão de energia do que de tempo. E onde a gente consegue tempo? Com essa mentalidade do bem-estar, de você estar bem, de você estar feliz, de você estar... eu fiz com a segurança, eu faço o que eu acho certo. Né? Comigo e com as pessoas. E isso me traz paz, me traz felicidade. Legal, Márcio, a gente está na etapa final aqui do nosso podcast, né? Foi uma conversa muito agradável, muito dinâmica aqui com você, mas agora eu quero trazer um pouco mais de dinamismo nessa rodada final aqui, que eu faço um ping-pong com os nossos convidados, né? Então eu queria trazer aqui para você, para a gente poder experimentar esse ritmo aqui com você. Vamos começar. Um produto da 3M que te surpreende. A gente tem um adesivo, um gancho adesivo, que você coloca na parede e você não precisa fazer furos. E aí você pode pendurar uma bolsa, um laptop, você pode pendurar o que você quiser. E aí, quando você quiser remover esse gancho, você remove sem estragar a parede. É uma tecnologia da 3M que está debaixo de uma marca chamada Command, que é uma marca da 3M. Esse produto, ele é super simples, super básico, mas ele resolve tanto a vida das pessoas. Pendurar um quadro, eu não sei pegar a furadeira e fazer um furo na parede, além de estragar a minha parede, porque depois eu vou querer tirar esse quadro do lugar. Se você errar, então, você vai... Imagina, né? Você tem vários problemas. Não, você põe o ganchinho, ele prega, ele consegue segurar um quadro, um espelho. Depois, se você quiser remover, você remove sem estragar a parede. É uma decisão difícil. Uma decisão difícil. Nossa, tem várias. Você quer uma listinha? Você quer mais lado profissional, pessoal? Aquilo que tiver à cabeça. Eu acho que foi
Acho que foi, num determinado momento da minha vida, seguir no Brasil ou me mudar para outro país. Acho que foi essa decisão. Essa é uma decisão que muitas pessoas passam, né? O executivo passa. E qual foi a sua decisão? Estou aqui. Então foi uma decisão acertada. Acho que sim. Então vem a terceira pergunta, né? Um erro que te ensinou. Também tem vários, Lúcio, também tem vários. Mas uma coisa que eu me policio para fazer, aí é bem do lado profissional, é me certificar que todos estão compartilhando a mesma ideia. Sabe quando você trabalha em time, você lidera equipes grandes e aí você vai avançando e você acha que está todo mundo avançando com você naquela mesma direção e de repente você andou alguns quilômetros, você olha para trás, nossa, tem gente que ficou lá atrás ou não entendeu ou não conseguiu acompanhar. Tô sozinho. Exatamente. Então, assim, é sempre estar checando, não, entendeu, concorda, o que você não enxerga, o que não está fazendo sentido, né? E alinhando essas arestas, assim. Eu acho que isso é um aprendizado e, na verdade, eu carrego ele constantemente. Uma habilidade essencial. Acho que conexão. Acho que, né, tudo que a gente falou aqui, a própria existência da Open Mind, esse próprio podcast, tudo que a gente contou de história, né, que voltava para a questão da conexão. Acho que a gente está na era da conexão e você precisa disso. E eu concordo com você porque a gente está vivendo um mundo hiperconectado, né? Você tem as redes sociais, você tem o computador, o celular, você tem conexão o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu percebo um mundo desconectado disso daqui, né? De relacionamentos reais, né? Da gente estar trocando entre pares, da gente estar nos relacionando na empresa, as empresas que viveram o home office, que desconectou as áreas, né? E nós falamos aqui, você falou sobre o quão importante foi para você estar conectada, estar visível dentro da empresa, para ao longo de 30 anos você crescer, né? Mas as pessoas desacostumaram com isso, porque no home office, por exemplo, não tem mais o cafezinho de falar, Márcia, vamos ali, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar um pouco, e às vezes é aquele cafezinho que apara uma aresta, uma impressão ruim que tenha ficado, e as pessoas começam a colaborar para o crescimento da empresa e também para os crescimentos pessoais. Então, eu concordo aí em gênero, número e grau. Márcia, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua jornada inspiradora. Espero que você continue crescendo e também continue inspirando outras pessoas dentro da 3M, também a comunidade onde você convive. E aí eu passo a palavra para você deixar uma mensagem final aí para a nossa audiência. Obrigada, Lúcio. Super obrigada aqui pela essa conversa super gostosa. Também aprendo muito com você, com as suas palestras, com o seu comportamento, com o seu exemplo. E acho que mensagem final para todos, eu acho que é coragem, assim, é acreditar em você, estar em paz com o seu coração e seguir os horizontes, não ter medo, não ter receio, coragem. Acho que essa fica a minha mensagem final. Ô, Márcia, eu queria também aqui te presentear, né? Você que veio até aqui, dedicou essa hora para o Open Mind, com o livro, né, do Open Mind, o livro que eu escrevi, contando a história da nossa rede, a rede que você faz parte, uma rede de lideranças dispostas a se ajudar. Então, como foi criada a maior rede de networking de C-Levels do Brasil, né? E essa história que vem sendo escrita a cada dia por pessoas como você. Então, tá aqui um presente para você. Obrigado pela presença. E espero que essa leitura aí também te inspire a você continuar se conectando genuinamente. Não tenha dúvida. Muito obrigada, Lúcio. Um enorme prazer. Obrigado a você. Pessoal, então é isso. Estamos chegando ao fim desse episódio do Open Mind Talks.
Eu quero convidar você a nos seguirem na rede social. Se você quer saber um pouco mais sobre o Open Mind Brasil e como a gente ajuda, né, a construir essa rede dinâmica de líderes, ajudando e inspirando pessoas, acesse o nosso site openmindbrasil.com e você vai conhecer um pouco mais aí sobre a nossa programação e sobre a nossa rede. E a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior.